Nessa noite, diga assim: presbítero Luiz, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Quem está feliz com Jesus? Eu também estou feliz com Jesus, grato a Deus. Mais uma vez está ministrando em nossa casa. E Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia? Abra por gentileza, Efésios, capítulo de número 3. Versículo de número 14. Versículo de número 14. Capítulo de número 3. Antes da gente fazer a leitura da palavra, vamos ler isso aqui? No 3. 1, 2, 3. Não se apague a lamparina de Israel, e o reconhecimento de um legado. Capítulo 3, versículo de número 14, vamos ler. Por causa disto, me pus de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja, olha para a pessoa e diga assim: qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, e todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, nesta noite. Ministre o nosso coração, ministre o nosso espírito, Senhor. Fale conosco de forma poderosa, Senhor, que o Senhor cresça nesta noite, mais uma vez, Pai, e que eu venha diminuir. Ministre o meu coração, para que o coração da sua igreja também seja ministrado. Fale conosco de forma poderosa, na pessoa bendita de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. O penáculo de Deus, o penáculo, o gume do monte mais alto de Deus, o alteiro, a sustentabilidade, controle e domínio dentro da soberania de Deus
braço forte e segurança. Deus sustenta todas as coisas através do seu amor. Deus sustenta tudo através do seu amor. A primeira coisa que Deus ele atribui a qualquer ser humano na face da terra é o seu amor. A primeira coisa que Deus compartilhou, transferiu para Adão e Eva foi o seu amor. Por quê? Que Deus ele compartilha, transfere. Qualquer ser humano que nasce, a primeira coisa que Deus vai dar a ele é o seu amor. Deus não tem amor. Olhe para a pessoa antes de eu pregar e diga assim, ó, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor e Deus também ele é justiça. Só que tanto a justiça de Deus como também o seu amor é na sua pessoa. Está na pessoa de Deus. Se Deus atribui, compartilha e transfere o seu amor, isso me faz compreender literalmente que Deus ele é a fonte de amor. Olhe para a pessoa e diga assim, Deus, ele é a fonte de amor. Deus é a água insaciável, a água inesgotável, cachoeira. Deus é a essência do amor. A essência desse amor está em Deus. Porém, através desse amor, nós conhecemos a característica, o caráter, a personalidade, a essência, a pessoa de Deus e a sua existência através do seu amor. Tudo é através do amor de Deus. Porém, o amor de Deus é incomensurável. Não dá para mentir. É inexplicável. Não dá para explicar. O amor de Deus é inigualável. Não tem amor igual o de Deus. E também não tem como explicar também esse amor de Deus. Mas é algo tão profundo, esse amor de Deus, que o próprio Deus compartilha esse amor. E esse amor de Deus é como um atributo, a característica, é como a qualidade de Deus. Então o que é que eu entendo? Eu entendo que amor é mandamento, sim ou não? Amor é mandamento, porque Jesus que disse, o mandamento eu vos digo, que amai-vos um ao outro. Então ao mesmo tempo que o amor é um mandamento, o amor também é um dom de Deus. O amor também é um fruto do Espírito. E a essência, é o núcleo do fruto do Espírito, é esse amor. Deus é tanto amor como justiça. Eu lhe disse que Deus primeiro atribui o quê? O seu amor. Mas Deus também ele é justiça. Quando é que Deus aplica a justiça? Quando é que Deus estabelece a justiça? Se ensina a sua pessoa, ele é amor e se ele é justiça. Deus atribui primeiro o amor. A justiça só foi manifestada por causa de uma coisa só. Olhe para a pessoa e diga assim, o pecado. Se não tivesse o pecado, Deus em si ficava com a justiça na sua pessoa própria. Deus manifestou a justiça por causa de quê? Do pecado. Então a justiça de Deus vem por causa do pecado. Deus sentenciou Adão, Deus sentenciou Eva,
Deus sentenciou a serpente e Deus também sentenciou a Satanás. Então a justiça de Deus só entra por causa de quê? O pecado. Por causa do pecado, Deus atribui o que? A sua justiça. Só que Deus, Ele é amor. E qual é a maior prova de amor? O texto-chave da Bíblia para falar de amor, todo crente sabe desse texto. João 3:16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é plano perfeito de Deus. Olhe para a pessoa e diga assim: Cristo é o plano perfeito de Deus. A sabedoria de Deus, eternidade presente, eternidade passada e eternidade futura, sempre será Cristo, mistério oculto, aleluia, que foi revelado. Olhe para a pessoa e diga assim: ó, o bom é falar de Jesus, aleluia, porque Jesus fez o que ninguém conseguiu fazer. Leproso vinha diante de Jesus, era curado. Ei, morto ressuscitava. Jesus é o mistério oculto de Deus. É como Paulo disse em Coríntios: o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração dos homens. Já foi revelado, irmão, aleluia. Tudo sobre Deus já foi revelado em quem? Olhe para ele assim, ó, em Jesus. Tudo o que eu quero saber a respeito de Deus foi revelado em quem? Em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o mistério dos mistérios revelado para a igreja. Aí quando a gente lê esse texto, a gente pensa que ainda vai acontecer, mas já aconteceu. Os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração dos homens. São as coisas que Deus preparou para aquele que vos ama. Mas ele já nos revelou. Através de quem? Jesus é a porta. João 10. Ninguém entra se não for por ele. Agora, para entrar pela porta, tem que ser conduzido pelo porteiro. Olhe para a pessoa assim: quem te leva para a porta, aleluia. No próprio João 10 vai dizer da porta e do porteiro. Ninguém chega à porta se o porteiro não conduzir. Olhe para ele e diga assim: ó, ei, a porta é Jesus, o porteiro é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, levante a mão para adorar. Levante a mão que eu vou profetizar. Levante a mão que eu vou profetizar. Ninguém vai chegar à porta se o porteiro não conduzir. O porteiro que te leva para a porta é o Espírito Santo de Deus. Amor é dom. Amor é fruto. Amor é mandamento. E Deus, Ele é a fonte de amor. Deixa eu lhe dizer aqui, nós precisamos do amor. Só que eu só posso conseguir esse amor, diga assim, a fonte, o manancial, a nascente. Se você não amar, independente, Deus já é amor. Se você não decidir escolher amar, independente, Deus já é amor. Deixa eu lhe dizer aqui, não precisa ser cristão primeiramente para Deus não amar. Deus em si, no seu caráter, na sua essência, na sua natureza, na sua personalidade, Deus, Ele é amor. E se Deus é amor, aleluia, a maior prova de amor
amor é atitude, é ação, é doação, é entrega. Deus, é por isso que Paulo escreveu dizendo assim: mas Deus nos prova. Olha aqui, Deus não morreu pelos cristãos, não. Cristo morreu pelos pecadores. Foi Paulo que disse: ei, Deus nos prova o seu amor, que sendo nós ainda pecadores, Cristo nos amou pelos pecadores. Aí Paulo, quando escreve assim, Paulo diz: ó o ministério de Paulo, 3 etapas: entre os homens, entre os santos e entre os apóstolos. Entre os pecadores ele vai dizer: eu sou o pior pecador que existe. Quem foi Paulo? Irmão, a gente foi parar aqui para contar o relato da história de Paulo. Um homem poliglota, doutorado, mestrado, PhD, conhecia de tudo. Só que ele está se colocando como um pior pecador. Isso é, no meio de um povo. Entre os irmãos, Paulo está dizendo, entre os irmãos santos, eu sou menor. E entre os apóstolos, eu sou menor. Mas se a gente for aqui, quem era Paulo? Paulo não era preso a essas coisas, não. Agora, por que Paulo não era preso a essas coisas? Ele vai dizer agora por quê. A maior prova de amor é a entrega. É doação. É ação. Só que tem um lugar que Deus tem que colocar dentro de mim, dentro de você, esse amor. Olha o lugar que Deus escolheu para colocar o amor. Dentro do nosso coração. Por que dentro do coração? A saída da vida. A vida e a morte. Só que Deus coloca dentro do nosso coração, porque o nosso coração é como uma CPU do computador, onde fica armazenadas as informações. Ei, quem escolhe que vai descer para o seu coração, quando tu querer assim, é você. Quem decide que vai entrar no seu coração é você. Entra aqui, só se desce se você quiser. Ódio, raiva, amor, é você que escolhe. Só que Deus escolheu a centralidade do coração para colocar esse amor. Quando Paulo agora no capítulo 3, eu quero falar sobre isso. A mensagem de hoje, irmão, não vou demorar muito. Eu só quero falar sobre isso aqui. Olha, para mim, depois de Cristo é Paulo. Para mim, tem Pedro, mas para mim, depois de Cristo é Paulo. Agora, se Paulo entendeu o que os apóstolos que foi chamado por Jesus não entendeu. O que é o evangelho? O evangelho você só precisa só entender. O que é o evangelho? Paulo entendeu. Aí Paulo, quando escreve no capítulo 3, versículo 14, ele diz: por esta causa eu me pus de joelho. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Paulo está dizendo que tem causa que só... Olhe para a pessoa. Não adianta gritar, chorar, querer abandonar, apontar pessoas, acusar pastor e cantor. Não, tem causa que só é resolvido de joelho. Olha para ele assim, ó, por que Deus te deu um joelho? Ai, meu Deus. Por que Deus lhe deu um joelho? Olha, se eu for tratar aqui de joelho literal, de joelho físico, o que é um joelho literal? Joelho literal é aquilo que me faz o quê? Andar, correr, ficar em pé, deitar, sentar. Esse aqui é um joelho literal, um joelho físico. Agora, imagine eu e você agora, esse joelho no mundo espiritual. Tire do literal e coloque no Olhe para ele assim, ó. Deus quer o seu joelho. Aleluia.
Deus tem um mistério com seu joelho, aleluia, oh glória. Eu estou sentindo Jesus aqui, é o joelho. A cantuque plasúbico é o joelho, aleluia. É um crente, olha o que Paulo está dizendo. Por esta causa, Paulo está dizendo, não adianta, aleluia, não adianta. A resposta é o joelho. Olhe para a pessoa assim: estou sendo acusado, pastor, joelho, oh, glória. Estou sendo apontado, pastor, joelho, pastor, estou sofrendo, joelho. Deus está dizendo nesta noite: eu quero os joelhos. Por esta causa eu me pus de joelho. Agora a pergunta aqui é: qual é a causa? Qual é a causa aqui? Sabe qual é a causa aqui? É que Paulo quer que os irmãos entendam o que ele entendeu e compreendeu a respeito do amor de Deus. Paulo quer que os irmãos tenham a mente aberta a respeito do amor de Deus. Por isso que Paulo está orando de joelho, apresentando ao Senhor: Deus, abre a mente deles, para que eles possam entender de fato o significado do seu amor dentro de uma essência. É isso que Paulo está fazendo. Paulo quer que os irmãos entendam a respeito do seu amor, o amor de Deus como ele entendeu. Por isso que Paulo vai se colocar de joelho, que Paulo está dizendo: esta causa aqui só é de joelho. E como é que resolve esta causa? Modificação da mente. Olha para a pessoa assim, ó: mente blindada, mente ungida. Daniel foi para a Babilônia, Misael, Azarias e Ananias e Daniel. Só que um texto vai dizer que o Senhor com Daniel prolongou, deu mais a Daniel. Isso é, Deus tem o poder de modificar a mente do ser humano. Deus tem poder de transformar a mente do ser humano. O que é que Deus quer? Modificação de mente. Deus quer ungir a sua mente. Não se apagará a lamparina de... Só não vai se apagar a lamparina de Israel se tiver uma coisa só. Olhe para ele assim, ó: amor. O texto aqui representa Davi. O que é que Davi era de Deus? Um homem segundo o seu amor. Só que para Paulo instruir os irmãos nisso aqui, olha aqui: por causa disso me impus de joelho perante o... Por causa disso me impus de joelho perante o Pai. É perante a quem? O Pai e Jesus Cristo. Duas pessoas: o Pai e Jesus Cristo. A oração de Paulo é essa: o Pai e Jesus Cristo. Aí ele vai atribuir para quem? Para todas as famílias, no céu e na terra. Ele está dizendo que o céu entenda, ai meu Deus, que a terra também entenda. Olhe para a pessoa e diz assim, ó: que o céu entenda, que a terra também entenda. Mas isso só pode acontecer, vamos ler? Isso só pode acontecer, versículo 16. Isso só pode acontecer se nós formos corroborados. Isso só pode acontecer, que Paulo está dizendo, se nós formos corroborados no poder do Espírito Santo. Corroborado quer dizer fortalecido. Você só pode ter esse entendimento do amor de Deus se você for fortalecido pelo Espírito Santo. É o primeiro passo. Você é fortalecido pelo Espírito Santo para que você compreenda a essência do amor de Deus. Só que Paulo prolonga dizendo
mas para que Cristo habite. O passo é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo fortalecido em nós. Aí agora Cristo vai habitar pela fé em nossos corações. Aí agora Paulo fecha. E aqui a gente vai para casa, como eu disse. Hoje a gente vai para casa mais cedo. A minha pergunta de hoje é: qual é a largura do amor de Deus? Qual é o comprimento do amor de Deus? Qual é a altura do amor de Deus? Pastor Ítalo. E qual é a profundidade do amor de Deus? Então o amor de Deus, ele é largo, comprido, alto e profundo. Olha para ele assim, ó, não tem para onde você fugir. Ai. Diga assim, ó, é por isso que você está aqui. Era para você se alegrar. É largo. Oi, meu Deus, estou sentindo Jesus aqui. É comprido, aleluia. É alto, oh glória. É profundo, aleluia. Não tem cálculo em comprimento nem largura. Profundidade também não tem nem altura. Não tem como escapar do amor de Deus. Quando Deus quer, acabou, aleluia. Não adianta nem correr. O comprimento te alcança, a largura te alcança, a altura te alcança. Você pode estar onde for. A profundidade, levante a mão para adorar. Levante a mão para glorificar. Nós estamos aqui por causa dessa largura, é por causa desse comprimento, é por causa dessa altura. A profundidade do amor de Deus. Comprido, alto, largo e profundo. O homem pode estar onde for. O amor de Deus arranca. O amor de Deus tira. O que nós precisamos mais entender é a respeito do amor de Deus. Se você compreender o amor de Deus, você será outro cristão. Olhe para a pessoa assim, ó. Amará mais pessoas. Perdoará mais. Ajudará mais o próximo. E eu vou aqui apertar e dizer: o amor de Deus não é eros, viu, irmão? O amor de Deus não é eros. Amor eros é amor de atração, homem e mulher. Ei, que até se acaba. Você entende? Até se acaba, porque amor é como cultivar. É como a planta que você precisa regar. Você precisa alimentar. Aleluia. Ninguém precisa alimentar Deus. Ai, meu Pai. Ai, suque pra subico. Ninguém precisa alimentar Deus no amor. Oh, glória. Mas você precisa ser alimentado, encharcado, molhado, mergulhado. Levante a mão que eu estou sentindo Deus aqui. Você precisa ser enxertado do amor de Cristo, do amor de Deus. Ei, as coisas serão melhor, mais fácil servir a Ele, perdoar mais, ter mais misericórdia, amar mais. O que em você precisa é entender mais a respeito do amor de Deus. É o amor de Deus e acabou. A centralidade de tudo é o amor de Deus. Deus sustenta todas as coisas através do seu amor. Largo, comprido, alto, profundo. E para fechar ele diz assim, ó: e o amor de
excede todo. Estou dizendo? Eu não estou errado naquilo que eu li. Excede todo. Eu vou falar e vocês respondem. Eu vou falar, você vai dizer assim, ó, caiu. Tá? Eu estou terminando. Eu vou falar e você diz assim, ó, caiu. Se o amor de Deus excede todo entendimento, o que eu entendo, diga assim, você vai dizer caiu. A filosofia, a teologia, o argumento humano. Ei, olhe para cá, a matemática, a química, a física, a ciência, a astrologia. Ei, meu Deus, ei, tudo cai. Argumento humano não prevalece, a ciência não prevalece, a medicina não prevalece, a teologia não prevalece, a filosofia não prevalece, a sociologia não prevalece, a geografia, a história, a matemática, o português. Ei, caiu porque o amor de Deus excede todo entendimento. Acabou. Não tem ciência, não tem teologia, não tem filosofia. Cai tudo diante do amor de Deus. Caiu. Caiu, missionário Dani. Quem estava pensando que era alguma coisa, caiu. Caiu, irmão. E eu amo quando Paulo diz, pastor Ítalo, entre a fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor. Cessará línguas estranhas, cessará as profecias, mas o que vai prevalecer é o amor. Olhe para o irmão aqui do lado e diga assim, ó, ame mais. Perdoe mais as pessoas. Nem o que você tem é seu. Você só tem amor por causa da fonte. Vou falar aqui para você entender. Quem se afasta da fonte, quer que eu fale? Diga assim, fala. Quem vai se afastando da fonte ama menos. Mas quem se aproxima da fonte ama mais. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Irmão, quando você se aproxima de Deus, você fica parecido com quem? Com Ele. Aleluia. Então, se coloque de pé. Eu falei que a mensagem é simples. A mensagem é simples. Você entende que a mensagem é simples? Tem dia que o pai às vezes quer me usar aquele negócio, mas hoje o pai falou, não, meu filho, hoje é só... Eu estava falando com a noiva, falando, ei, falei, rapaz, para desenvolver essa mensagem, eu falei, intercede. Então, irmão, hoje não é muita coisa não. Hoje eu quero colocar para vocês, para a gente ir para casa, qual é a largura do amor de Deus? Qual é o comprimento do amor de Deus? Qual é a profundidade? E qual é a altura? Existe um livro que fala das 5 linguagens do amor. Quem já leu esse livro? 5 linguagens do amor? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber, doar presentes, atos de serviço e contato.
Todo mundo tem os 5. Só que tem um na sua vida que é o mais que sobressai. A verdade é que todos precisam ter os 5. Mas sempre entre os 5 tem um que vai mais sair. Tem pessoas que é palavra de afirmação. Mas não adianta só palavra de afirmação se não tiver o tempo de qualidade. Você entendeu? Aí Paulo diz assim, ó. Podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Parou aí? Irmão, o que nos... Olha, isso aqui eu preciso falar. Pastor Ítalo, isso aqui eu preciso falar, que isso aqui é muito forte. A gente fala de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Há uma diferença entre dons e frutos. Dom é dádiva, né, pastor Ítalo? Presente, Deus dá quem quer. E às vezes é irrevogável. Deus deu, você vai usar. Agora, fruto do Espírito é conquistar. Você precisa conquistar. Aí o próprio texto agora vai dizer. Olha o que o texto vai dizer. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude de Deus. Como é que eu sou cheio de toda a plenitude de Deus? Quando de fato eu conheço o amor de quem? De Deus em Cristo. Porque no amor de Deus em Cristo está toda plenitude. Olhe para a pessoa e diga assim, ó, tu vai cantar mais. Tu vai ensinar mais. Vai pregar mais. Vai orar mais. Vai jejuar mais. Eita, meu Deus. Vai ser referência, vai ser influência. Só que isso só vai acontecer se tiver entendimento do amor de Deus. Porque nós não fazemos nada para nós. Nós fazemos por causa de quem diz assim, ó, o amor. Olhe para a pessoa, segure na mão da pessoa e diz assim, ó, tudo aqui é por amor. Aleluia. A graça aqui é o amor. Tudo que nós fazemos para Ele, se não for por amor, não vale a pena. Se não for por amor, não vale de nada. Ei, ele disse assim, ainda se eu falasse a língua dos anjos, ainda se eu falasse a língua dos homens, ainda se eu entregasse a minha riqueza para os pobres, o meu corpo para ser queimado, se não fosse por amor, tudo isso aqui seria em vão. Cutuca isso que prevalece é o amor. Se não tiver o amor, não tem dom. Se não tiver o amor, não prevalece. Quer ter entendimento de qualquer coisa? Busca o amor. Quer ter um relacionamento sadio? O amor. Tudo é o amor. Aí agora, já que concluiu o amor, ele agora diz assim, ó. Ah, eu gosto desse texto. Versículo 20, a gente fecha. Ora, ai meu Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. Oh, por que ele tem que vai fazer? Porque ele é poderoso, vai fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensando, segundo o seu poder, que em nós olha para a pessoa e diz assim, ó, Deus já fez.
Pastor Ítalo, está feito. Olha para a pessoa assim, ó, está feito. Está em você. Está em você, pastor Cristiano. Está em você, missionária Dani. Está em você, Ju. Está em você, pastor Ítalo. Está em você, igreja. É com você, está em você o poder que nós opera. Olha para ele assim, toca no câncer. Vai cair. Vai cair. Prega para o ouro. Vai, soribicola para fora. Levante a mão para adorar. Está em você o poder que nós opera. Ele derramou em você. Não aceita, profetiza. Que tem que sair da sua casa não é seu marido, é o diabo. Que tem que sair da sua casa não é sua esposa, não, é o diabo. E o poder já está em você. Ele já derramou na igreja. Está em você, está em mim. Ei, cutuca ele, balança ele assim, ó. Está em você, está em você. Deus derramou em você.